Bom dia a todos. Antes só de começar a apresentação, uma palavrinha do Dr. Edson, só contextualizando para os senhores o início do projeto. Bom dia também, né? Vamos melhorar o bom dia? Bom dia! Aí, melhorou. Bem, meu nome é Edson, eu estou temporariamente na direção do Tribunal de Mato Grosso, sou presidente do tribunal. E quando cheguei lá, me deparei com uma situação um pouco diferente de que às vezes tem, porque é um tribunal pequeno. E tribunais, como todos os tribunais pequenos, nós sabemos quanto vai ser a gestão, quem vai gerir o tribunal durante algum tempo. Sucede que nessa linha sucessória, vinham duas grandes colegas do quinto constitucional, uma da advocacia e outra do Ministério Público, com pouco tempo de conhecimento do tribunal. Eu já estou no TRT há 22 anos, então o que fiz? Como um bom goiano e preguiçoso, falei, vou convidar as duas colegas para participar da administração. Convidei-as para conhecer então, o tribunal. Então vamos conhecer, dar a oportunidade de conhecer o tribunal. Surgiu então a primeira ideia, daí o nome, TRT em Movimento. Sair do quarteto, do quadrilátero, e conhecer as unidades, todas as pessoas que funcionam e a nossa estrutura física. E a partir daí, então, nós pensamos, bom, já definimos o que nós vamos fazer e o que vamos fazer com a decisão completamente compartilhada. Vamos, então, saber o que nós vamos, então, como é que vamos fazer? Já definimos o que vamos fazer. Fomos. Aí começamos a falar, olha, não adianta só sair com a mão vazia, a outra cheia de nada para o interior, mas é preciso, então, que nós vamos, então, lá para conhecer as pessoas. Só conhecer também, eu já conhecia, não fica bem. Então surgiu a ideia de nós pegarmos, então, coincidiu com o encerramento de um ciclo, do primeiro ciclo de um planejamento estratégico a longo prazo, que nós encerramos em 2013, e em 2013 nós construímos um outro ciclo longo para um outro planejamento estratégico, 2014 a 2020. Então, como começa 1º de janeiro de 2014, termina 31 de dezembro de 2020, são 7 anos. Então, 7 anos, nada melhor que convidar as outras duas colegas para integrar, que aí nós já faríamos um planejamento de atuação num tribunal por 6 anos. Então, se o planejamento é isso, vamos então agora trocar em miúdos, ou na parte prática, aquilo que nós falamos sobre planejamento estratégico. Todos nós temos planejamento estratégico. Então, essa foi a ideia que surgiu do TRT em Movimento, quando fomos, então, presidente, vice-presidente e em algumas reuniões, essa outra colega. Então, nós visitamos todas as unidades, são 38 varas do trabalho em Mato Grosso, 9 na capital, 2 na cidade vizinha, que é dividido só pelo rio, e as outras demais, são 27 no interior, espalhado no interior. Então, distância, às vezes, de 1.000 e poucos quilômetros da capital, 300 quilômetros de estrada de chão, que às vezes se gasta 10 horas, um pouco mais, para poder circular esses onde tem o chão, porque realmente ainda temos algumas dificuldades, mas felizmente cada dia que passa está melhorando. Então essa é a beleza que nós temos no estado de Mato Grosso, essa pujança que nós temos. Então a partir daí surgiu essa ideia, nós começamos então a trabalhar com esse planejamento, fizemos então visitando todas as unidades, mas todas as unidades falaram, vamos fazer agora uma dinâmica reunindo por polos. Dividimos o estado em 6 polos, aí fomos em polos, trabalhamos com o planejamento estratégico e depois fizemos uma reunião de todo o estado para comemorar o Dia do Servidor. E essas reuniões ela é baseada em 3 eixos. Um eixo nós chamamos de eixo humano, que é a quantidade e a qualidade das pessoas, que é a capacitação, seguindo a resolução 63. Um outro eixo da infraestrutura, para saber se a vara é padrão, se tem todo o mobiliário e tudo mais, só para depois chegar no eixo processual, para saber se a produção daquela unidade corresponde. Então nós chegamos à seguinte conclusão: se eu tenho uma unidade que tem um número de servidores adequado, e todos têm a capacidade, e tem uma estrutura adequada para receber todos os servidores, é razoável que nós esperamos que a produção do magistrado e dos colegas de servidores daquela unidade seja uma produção adequada. Então nós deixamos a produção para o 3º lugar. É algo que aconteceu lá em Mato Grosso, pode ser que uma ou outra coisa sirva de utilidade para algum outro tribunal. Então essa é a ideia, nós não estamos querendo dizer que nosso é o melhor, nada. Só nós fizemos uma prática dentro daquilo que nós planejamos. E o Amadeu, que é assessor da presidência, vai fazer essa apresentação para nós. E muito obrigado.
E boa apresentação, Madeira. Obrigado. Vamos lá. Então, só contextualizando um aspecto, porque em alguns momentos creio que vai aparecer a visão da assessoria técnica, a visão também enquanto diretor de vara e a visão também enquanto, digamos assim, técnico que trabalhava também nessa área antes de vir para o serviço público. E aí durante 8 anos tive como diretor na Rede Marista e eu diria que um pouco dessa experiência também da iniciativa privada não tem como, né? A gente traz já dentro da nossa cultura. Vamos lá, então. O primeiro ciclo, e esse todas as organizações, de modo geral, hoje têm, e o serviço público tem até por força de lei, que é uma etapa de planejamento. E nós sabemos que, na teoria, o Brasil hoje ele é classificado como um dos países mais planejados do mundo. Na teoria, nós nos encaixamos como um dos países mais planejados do mundo. Nós temos, teoricamente, planejamento para tudo. Do Rio São Francisco à execução das varas, tudo consta como planejado. Porém, quando o assunto é a prática, aí nós caímos para o final dessa lista. Aí já não somos referência nesse aspecto. Então, quando o Dr. Edson fez esta proposição para o tribunal, que era, olha, vamos traduzir esse negócio da teoria na prática, de fato, começou-se então esse desafio e o TRT em Movimento foi, digamos, o carro-chefe. Então era passar do papel aquilo que foi discutido teoricamente, que é todo, e de fato o planejamento foi construído em 2013 com uma ampla participação das lideranças, de juízes, de servidores, e ampla mesmo, como era o segundo já do tribunal, isso talvez tenha reforçado esse desejo de participação interna. Então, e ao chegar também no serviço público, eu confesso que eu não entendi algumas coisas, porque havia um questionamento crítico sobre o planejamento. E aí, mas gente, onde que é? Por que há essa resistência em relação ao planejamento? E aí, sinceramente, aos poucos, na prática, o que fui percebendo é que esta crítica estava muito relacionada ao nosso foco apenas em uma etapa do planejamento. Então, muitos magistrados, servidores falavam, eu acho que não tem muita lógica algumas coisas, porque, olha, a gente tem um planejamento no papel, claro, muitas coisas ele funciona, mas muitas coisas no nosso dia a dia é desorganizado. E como que a instituição ela é planejada ou ela não é planejada? E isso eu me lembro já no TJ em Minas e até mesmo em alguns eventos, esses questionamentos. Então, é o desdobrar da estratégia que faz essa diferença e que poderia fazer com que o Brasil saísse não só desse primeiro lugar no planejamento teórico, mas também como um país de boa execução prática. Então, durante a etapa do planejamento, é verdade que a teoria nos orienta e, em regra, se faz buscar lá na base quais são as expectativas e o desejo, ou seja, como diz o Dr. Edson, é fincar a bandeira onde a instituição deseja chegar nos próximos anos, no nosso caso até 2020. Então, a partir daí sai um primeiro documento teórico, e a teoria diz que ele é teórico mesmo, é redundante, mas é isso. Então, desta primeira etapa, é aquele documento que, em regra, está publicado nos sites do tribunal, seja por força das próprias resoluções do CNJ. O desafio, e ele é também na iniciativa privada, é fazer o caminho inverso, que é obrigatório, que é desdobrar e sair deste documento até a base novamente. Ou seja, aquelas pessoas que construíram, elas têm a expectativa e para funcionar precisa voltar agora em desdobramento na prática para dizer, olha, aquele local nós queríamos chegar em Porto Seguro, mas para chegar em Porto Seguro tem que comprar voo, tem que fazer check-in, tem que se deslocar, porque do contrário vamos continuar lá na nossa unidade falando que queremos chegar em Porto Seguro. Então, este desdobramento é que aqui nós temos um que é o planejamento tático e o outro que é o planejamento operacional. Ou seja, se a instituição fez apenas este, me desculpem, mas teoricamente ela não concluiu a etapa de planejamento.
aí vem uma crítica muito público, que eu costumo dizer que nas varas é assim, quando alguma coisa dá errada, aí o pessoal fala, isso que tem um planejamento, né? Aí o colega ao lado responde, imagina se não tivesse. Mas é porque às vezes esse planejamento ele está ainda faltando 2 ciclos obrigatórios, que seriam exatamente essa descida da pirâmide aqui em 3 etapas. Então o TRT em Movimento veio, entre outras coisas, para desdobrar, então, aquele que seria o planejamento teórico. Esse mapinha aqui é conhecido, de um modo geral, dos tribunais. Então, ele resume o planejamento do tribunal de um modo geral, o planejamento teórico. Então, para falar como cumpriremos a missão, a gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O planejamento tático nada mais é do que a equipe de gerência, que poderíamos dizer depois do pleno, os gestores, dizer por onde começarão essa priorizar no aspecto humano este eixo ali, que é promover a valorização das pessoas, no outro, que é a atuação institucional, garantir infraestrutura e melhores condições de trabalho, e no terceiro, que é o processual, de um lado nós temos um resultado efetivo na sociedade, que ninguém discute, faz parte da nossa missão, mas do outro tinha uma bandeira fincada que era mais ou menos assim, olha, não adianta estar com saúde, a gente precisa chegar junto com esse resultado, porque do contrário, nós vamos dar um resultado em 3 anos e em 10 talvez a gente feche as portas, porque internamente o número de atestados é elevado e de outras doenças, sobretudo as osteomusculares e psicossomáticas. Então, no desdobrar agora, e aí é como se esse caminho fosse se afunilando. O que as varas querem saber, as unidades de modo geral, me diz como que o eixo humano vai se desdobrar. Promover qualidade de vida como? Valorização das pessoas como? Então, a administração, esses próximos 6 anos, juntamente com a equipe de líderes, precisaria sinalizar quais seriam os pontos monitorados para indicar essa realização desses 3 eixos. Então, a pergunta era, cumprir quais servidores conta? Tanto para atingir o resultado, quanto para garantir qualidade de vida? Conta. Então, a decisão foi cumprir a Resolução 63, que está diretamente relacionada com a palestra anterior. Pesquisa de satisfação conta? Conta, porque se a unidade dá um resultado extremamente elevado, mas a equipe é extremamente insatisfeita, pode sinalizar que ali haja uma sobrecarga ou uma superexploração, que a longo prazo também não teria sustentabilidade. E a área de capacitação conta? Conta, não basta ter o servidor, ele precisa estar capacitado. E aí, infraestrutura conta? Conta. Então, se olharmos até aqui, basicamente é a contrapartida da área administrativa ou da administração para que as unidades cheguem a um resultado que já seria o resultado processual. Então, essa é a lógica lá daquele mapa. Trabalha-se aqui, dá as condições, ou dão as condições aqui. Neste aspecto, a área de infraestrutura ela precisa garantir condições coerentes que necessariamente nos levariam aos resultados desejados. No momento que a instituição não cumprir com um destes campos aqui, automaticamente ela flexibiliza o resultado. Essa é a lógica em qualquer instituição que trabalha de forma planejada, do ponto de vista estratégico. Bom, ao desdobrar desta forma, imediatamente a reação das unidades é muito receptiva. Não, então quer dizer que tem uma parte aí que me interessa? Interessa. Aí ela vai ser monitorada a partir de agora? Vai ser monitorada da mesma forma que é monitorado, o resultado processual. Porque, claro, se ele fica e se o foco é só aqui, gente, é como se a gente começasse a matar a galinha de ouro. Então, eu piso, porque o foco é... E quando, na verdade, eu trabalho isso daqui, aprimoro isso daqui, e necessariamente eu chego até um resultado. A outra pergunta é, e na prática, como é que vai fazer isso? Porque senão a gente fica naquele ranking do Brasil lá. Para isso, criou-se, então, dentro do tribunal, um sistema de gerenciamento que possibilitasse acompanhamento, tanto por servidores quanto por magistrados,
quanto pela administração do tribunal de todas essas informações, a pergunta das varas também era: mas, presidente, e na hora da correição? Vai contar aqueles eixos todos vão ser levados em conta, ou na hora que vier para fazer a correção, pega só o eixo processual e aí não interessa o que aconteceu? Então, a mudança no âmbito da correição foi esse. Antes de chegar no aspecto processual, primeiro discute item por item daquele. O quadro de servidores. A administração cumpriu com essa obrigação? Cumpriu. Capacitação. A unidade teve ali o que ela se comprometeu e o que foi negociado? Teve. Infraestrutura. O combinado foi cumprido? Foi. Então, agora vamos discutir o resultado, que é o processo. Este sisteminha lá, que é o SIG, ele possibilita com esses faróizinhos aqui, então, o acompanhamento das varas do tribunal como um todo em relação àqueles quadrantes que foram mostrados anteriormente. Em razão do tempo, vamos à frente. Então, por exemplo, o presidente lá do gabinete clica para saber a vara ali de Nova Mutum, o sistema abre exatamente aqueles painéis que foram desdobrados lá no TRT em movimento, e aí vai saber, são leis da natureza e usado na administração, verdinho tudo ok, o azul está mais do que bom, está ótimo, o vermelho nem tanto, e o amarelo está no intermediário, está próximo. Então, este acompanhamento instantâneo, ele facilita a administração de um modo geral. Aquela situação, às vezes, do juiz, e sempre a presidência, né, doutor Edson? Olha, eu queria discutir o meu quadro de servidores. Ele já não vai mais, porque o quadro está disponível para todo mundo, e agora, inclusive, no site do tribunal, até veio ao encontro aquela resolução recente, há 2 semanas, né, do CSJT, dizendo que a produtividade, obrigatoriamente, deve ser publicada. Assim como este resultado. Metas do CNJ. A grande questão das metas no planejamento é, as metas por si só, nós costumamos dizer que elas não arrebanham corações. O que de fato arrebanha multidões é a missão. É atender e cumprir a nossa missão institucional, que é a solução dos conflitos e a pacificação social. Então, esta move. E aí a discussão é, a meta ela é importante para sinalizar como que estamos neste cumprimento da missão. Ou seja, a razão de existência não é necessariamente cumprir a meta, é cumprir a atividade jurisdicional. Então, ele clica ali, por exemplo, meta 1 do CNJ, vamos ver como que anda. E ele abre esse painelzinho de bordo aqui, dizendo que a vara em relação os percentuais, o percentual que a vara conseguiu cumprir, o percentual da vara em relação ao grupo que ela pertence, do ponto de vista processual, as varas com o mesmo índice de processos e servidores, e o percentual geral da instituição. E aqui embaixo mostrando em que mês que teve mais julgamento, em que mês que teve menos julgamento, sinalizando às vezes para o juiz e para o servidor se em algum momento do ano está sobrecarregando a vara. Ou seja, aquela situação de deixar todos os processos, às vezes, para o final do ano. É uma queixa dos servidores. Olha, a gente trabalha em 2 meses o serviço de 6 meses. E isso nos tira a qualidade de vida. Então, esse aprimoramento na atuação do dia a dia leva, consequentemente, a esse resultado. Um outro importante era o tribunal ter, a curto prazo, que já seria aquela terceira etapa, o planejamento operacional. Quer dizer, olha, neste ano, o que nós vamos fazer enquanto instituição para que não gerasse aquele sentimento de que, assim, olha, tem um planejamento, mas não tem, na prática, organização, digamos assim. 3 minutos. Então, a agenda do TRT, na verdade, que também está no site, é um sisteminha com toda a programação do que vai acontecer, e aqui tem um exemplo dentro do tribunal. Então, por exemplo, aqui no dia 5 de março teria, e aí já é o operacional mesmo, pessoal, teria, por exemplo, instalação de relógio de ponto biométrico nas unidades do tribunal, de tal forma que todas as unidades saibam exatamente, olha, neste dia, para chegar ao resultado tal, tem uma atividade pequena que necessariamente concorre para o atingimento daquele maior. Onde isso entra? Entra porque havia uma ponderação dos servidores que a ausência do controle de jornada concorria para o não atingimento de uma qualidade de vida melhor. Por último aqui,
Como decorrência desse projeto, nós percebemos, e aí o doutor Edson, a doutora Beatriz, a doutora Elinei, uma falta, talvez, de um desejo de trabalhar mais o sentimento de pertencimento ao tribunal. Em outras palavras, é trabalhar o fogo do amor pela instituição. E isso estava muito associado ao isolamento de cada vara, ao isolamento de cada unidade, e é inspirado, inclusive, nos próprios encontros aqui de boas práticas, resolvemos, então, por orientação da administração e por construção com as unidades visitadas, fazer, então, encontros regionais de integração e boas práticas, trabalhando a administração judiciária e, ao mesmo tempo, digamos assim, o encontro e esse fortalecimento do vínculo de pertencimento. Então, os encontros de integração, eles também estão relacionados a um desdobramento do TRT em movimento, concorrendo tanto para a capacitação que leva ao resultado, como também para esta integração que nos leva a um melhor sentimento e um amor maior à instituição e ao tribunal como um todo. Podemos... E aí encerramos já também. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. E é muito interessante, acho que todo mundo está gostando, e pra gente também, sair da vara e poder ficar aqui um pouco com a própria equipe também é legal. Espero que todos tenham gostado. O que é que tem de ponto positivo? Além da integração entre os servidores e magistrados, há uma integração também com as suas respectivas famílias. Ótimo, assim dá para conhecer mais as colegas. Muito bom, gostei muito. Excelente oportunidade para agregar as pessoas. Comida! Far, far away! Tudo ótimo, maravilhoso, muito bom, que repita várias vezes. Pessoal, de onde nós somos? Somos uma organização grande, ou seja, em torno de 1000 servidores hoje no tribunal. Descontração e integração são as palavras-chave desses eventos, desses encontros. É maravilhoso, foi gostoso, o tribunal está de parabéns. A iniciativa foi excelente para a integração dos servidores de modo geral, tanto do tribunal como das varas. Os encontros regionais, eles são importantes porque eles fortalecem o sentimento de unidade, de pertencimento ao TRT da 23ª região. O que eu mais gostei no evento foi a dinâmica. O tratamento é diferenciado, então isso eu achei bem bacana. Muito legal. Me lembra quando o tribunal começou, que a gente era assim. Encontrar com o pessoal que a gente não vê há muito tempo, né? Tá ótimo. O evento foi perfeito porque a gente pôde trazer a família. Superando as expectativas, muito bom mesmo. Maravilhoso, gente, lindas, bonitas, maravilhosas. É uma oportunidade para a gente conhecer os colegas das outras varas, rever o pessoal também que trabalha na comunicação, na escola judicial. Uma aceitação extraordinária por todos os magistrados e servidores, e a escola judicial se sente muito honrada. E o ambiente aqui, né, formidável. Esse evento foi maravilhoso, a gente pôde trocar uma energia com as pessoas, com os colegas de outras varas. Foi muito bom, a integração total. Fechou! Então foi a oportunidade de ver quem são os colegas, que a gente às vezes conversa por telefone e não sabe quem é. Foi muito bom nessa integração. Estou há 10 anos no tribunal já e é a primeira vez que eu vejo tanta gente junta. Não tem noção do que é o TRT.
se encara contra a gente. Fantástico, a palestra falando também da questão da humanização. Valoriza todos e faz despertar e crescer o sentimento de pertencimento a essa instituição que a gente tanto gosta e tanto se dedica. Bom, é isso. Claro que o tempo nos limita à apresentação. Uma adesão, esse último encontro, por exemplo, tivemos 750 pessoas participando de um universo de 850. E eu diria que foi uma linguagem, o Dr. Edson pedia muito, olha, precisamos ressignificar a linguagem, precisamos renovar a linguagem. Então foi nesse espírito de trazer uma pauta, às vezes um pouco áspera, que são resultados, que são voltadas para a gestão, só que de forma mais leve, de forma que cativasse as pessoas, porque afinal de contas, todo e qualquer resultado é obtido por meio delas. É isso, obrigado, bom encontro para nós. Muito obrigada, parabéns. Tem um e-mail para as pessoas enviarem perguntas. Tem algum e-mail, se alguém quiser mandar pergunta para ele, que a gente está com o tempo estouradíssimo. Amadeu Gonçalves, sem o cedilha, @trt23.jus.br. Amadeu Gonçalves, sem cedilha, @trt23.jus.br. A agenda TRT está no próprio site do tribunal. O SIG está em processo de implantação no site do tribunal e a agenda, inclusive, em breve, é para ser um aplicativo de celular, de forma que qualquer pessoa, magistrado, presidente, servidor, consiga acessar o celular e saber exatamente o que tem programado para o tribunal naquele dia específico e no ano inteiro.